Queridos, estamos iniciando mais uma gravação do nosso tema preferido, Perispírito. Seja bem-vindo ao meu canal, Denise Ratidori. Curta, compartilhe, participe das perguntas aí embaixo nos comentários, que eu vou ler e depois responder para vocês. Aproveite para conhecer as minhas meditações, que são gravadas especialmente todas as semanas, de uma forma espontânea, ao vivo, com um recurso de som que eu coloco. E é uma meditação que contém reiki, então você já vai ouvindo, relaxando, recebendo reiki, recebe essas vibrações e permanece no silêncio interno, refletindo sobre si mesmo, sobre o que aprendeu. Muito bom fazermos a meditação sempre que possível. Então, venha conhecer meu canal, venha conhecer as meditações e vamos estudar também um pouco desses conceitos a respeito do mundo invisível. Gosto muito desses temas e sempre trago alguma novidade aqui para vocês. Então, hoje, estamos dando andamento ao nosso estudo sobre o perispírito, que é um elemento complexo, uma interface invisível do nosso corpo, energética, que vai garantir nossa caminhada ao longo da nossa existência, no mundo físico e depois. Então, aquele que ainda não assistiu, retorne ao começo, assista o número 1, número 2, todas as propriedades, as funções do espírito. Temos também essa organização dos nossos temas de uma forma mais didática e lenta, para nós conseguirmos caminhar com o nosso trabalho. Então, vamos hoje dar início ao tema chakras. Temos peraí que eu vou colocar uma imagem aqui do nosso que vai complementar aqui o nosso estudo, uma imagenzinha dos chakras com o corpo humano. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho maior. Assim, acho que é melhor assim, um pouquinho maior, onde nós vamos ver os 7 chakras maiores, os 7 chakras principais que estão ao longo da coluna, localizados estrategicamente nesse alinhamento central do nosso corpo. São aí os vórtices que vão fazer essa interface, essa comunicação entre o mundo sutil e o mundo físico, trazendo, levando informações, atualizando no nosso corpo toda a orientação que é necessária para o desenvolvimento da saúde e do bem-estar. Somos, então, responsáveis pela nossa energia e por cristalizarmos em nós pensamentos, sentimentos, onde veremos que esses vórtices de luz são como rodas, como círculos girando. Eles têm o acesso direto ao campo dos pensamentos, ao campo dos sentimentos, e vão também regendo no nosso corpo todas as funções principais e primordiais. Se você já estudou, já leu sobre os chakras, comente aí embaixo sua experiência, se você conhece, se você já trabalha em algo que seja ligado aos chakras. Aproveite para escrever aí embaixo suas dúvidas, de forma que você possa aí mostrar, né, a necessidade desse trabalho e a informação ser muito útil para a sua própria vida. Se você não trabalha com isso, pode começar a trabalhar no sentido de se trabalhar, no sentido de se harmonizar com
essa estrutura de tornar-se consciente dela, de ativá-la por meio das meditações. Então, são basicamente 7 grandes chakras, embora todos eles tenham outras ramificações, tenham chakras menores ao longo também do nosso corpo, e alguns deles não têm apenas um vórtice girando, tem 2, 3, para frente, para trás. Já vi muitas informações sobre isso em todas as direções do nosso corpo, e outros menores que vão se sintonizar com nadis do corpo, que são os rios por onde flui a energia, e com toda a nossa estrutura, tanto sanguínea, quanto nervosa, quanto a estrutura endócrina, tudo que há no nosso corpo é ordenado por esses pontos luminosos que harmonizam o nosso corpo e o corpo espiritual. Então, nós temos, né, essa figura que ilustra com esses desenhos que são sânscritos, desenhos que simbolizam os chakras, cores também que são ligadas a essa filosofia hindu, filosofia oriental, filosofia indiana, que trabalha muito mais tempo esses chakras e essas informações no nosso corpo. Há também pétalas, como de uma flor, atribuídas a eles, quantidade de pétalas, né, que significam a intensidade do giro, mais rápido, mais lento, essa força de vibração do corpo sutil. Então, quando nós, né, nos concentramos e visualizamos o nosso corpo perispiritual, temos de ter em mente que o corpo perispiritual ele é formado por esses pequenos tubos, né, parecem os tubos girando. De frente parece uma roda. E se você olhar, ele tem uma raizinha atrás, parecendo um cone, que vai se afunilando e se liga na coluna vertebral, ao longo da coluna, e dentro do cérebro, nas glândulas cerebrais, nas glândulas endócrinas, ligados a plexos nervosos e a funções distribuidoras do nosso corpo de informações, onde os estímulos neuroquímicos são disparados para todas as células. Então, na estrutura aqui, a gente vê de baixo para cima o chakra da raiz, que é o representado na cor vermelha, que vai ficar na base da coluna, também chamado Muladhara, em sânscrito, o original, né, de onde nós pegamos essas informações, e que consta no nosso livrinho também. Esse é o chakra ligado à terra, mais próximo do chão. Quando o homem, né, se senta, ele fica bem encostado ao chão, que ele está no último ossinho da coluna, seria bem na base da coluna. O segundo, chamado em sânscrito Svadhisthana, e a gente chama de chakra genésico, ligado às funções de procriação, de criatividade, de gerenciar o aparelho urinário, o aparelho excretor. Então, são as forças ligadas às gônadas sexuais e que se harmonizam com as funções básicas do nosso corpo. O terceiro, Muladhara, Manipura, Manipura em amarelo aqui, em laranja, é bem na altura do estômago, só que ele é ligado à coluna, então ele atravessa o estômago e vai lá atrás, liga a coluna, e para frente ele abre como numa flor, para trás também. Ele representa aí a nossa conexão com o Sol, com a energia luminosa que nos sustenta, com essa força amorosa que rege o nosso planeta, para fazer o homem aflorar, o homem despertar, o homem se integrar com o seu próprio eu. Então, nesses 3 mais básicos aqui, a gente tem os instintos primários do corpo, o instinto de preservação da própria vida,
no primeiro, Muladhara, o instinto de preservação da espécie, no segundo, Svadhisthana, e no terceiro, a formação da personalidade, do ego, né, da vida que nós conhecemos no mundo físico. Então, delimitação do seu espaço, da sua liberdade, seu livre-arbítrio, ligados ao terceiro chakra. Todos eles estão ligados a plexos nervosos, né, a centros muito vascularizados e a glândulas endócrinas. Então, o primeiro chakra, Muladhara, da raiz, ligado às glândulas suprarrenais, com a energia da coragem, a energia da ação e a energia do medo também. Da paralisia, quando a pessoa fica estagnada. O segundo, ligado aos ovários ou testículos, é a energia de gerar, de criar, de produzir novos corpos e também de sustentar a vida no corpo humano, de garantir a existência da vida física. E o terceiro ligado ao pâncreas e também ao baço, né? Ele tem um vórtice para o pâncreas, um para o baço e um para o fígado. Então, são ali a gerência de toda a energia do nosso corpo. A energia solar, assimilada pela pele, quando nós nos expomos ao sol, fabricamos enzimas na nossa pele que se transformam nas vitaminas que vão garantir a nossa permanência no corpo físico. Então, a exposição ao sol é essencial para a manutenção do corpo físico, não só, né, para gerar a vitamina D, mas também a energia vital. O terceiro chakra, ele constitui a parte do duplo etérico que protege todo o corpo. E como vimos no último encontro, faz também o sistema imunológico, a proteção do sistema imunológico, é ligado à liberdade de ação no corpo. A gente pode dizer que o primeiro chakra é ligado à terra, porque ele está mais embaixo, né, ligado à raiz, ou às pernas. Se descer raiz pelas pernas, a gente imaginar que ele tem raízes, pode aprofundar no solo. Então, ligado aos metais, aos minerais, à sustentação do corpo, dos ossos, da cartilagem, tudo vem dessa força vinda da terra. O segundo chakra ligado ao elemento água, por causa dessa geração, a gente pode dizer geração de novo corpo, a gente pode dizer que ele é um círculo. O primeiro chakra é um quadrado, é a base, né, o quadrado, parecendo uma cadeira, uma poltrona, onde a gente se senta. O segundo é um círculo, representando aí a força da água, a mudança da água, a purificação que a água faz no nosso corpo, destilando as energias que são contrárias à vida, suavizando aí no próprio corpo tudo que precisa ser excretado, tudo precisa ser purificado. Então, a água faz esse trabalho de hidratação, de renovação, de purificação e também de comunicação, porque a água é a base de todos os líquidos do corpo, por onde flui a energia. Então, muito importante aí a energia da água, a força da água no segundo chakra, e no terceiro, ligado ao sol, ligado à força solar, à força do fogo, a força da energia vital, né, que nós carregamos no nosso corpo. O nosso corpo é quente e o espírito pode ser luminoso. Nós sabemos que o perispírito ele pode se tornar luminoso. E a essência divina em nós, chamada centelha divina, que está dentro de nós. Então, temos nos três primeiros, aqui nos três mais básicos, as estruturas do corpo físico, temos as forças que mantêm o espírito agregado ao corpo, e os impulsos de preservação e de cura, de transmutação das energias vitais aqui. No quarto chakra, e representado aqui em verde, chamado em sânscrito Anahata, ele faz a conexão direta com a glândula timo, uma glândula pequenininha ao lado do coração, que funciona muito como a ciência estuda na infância e adolescência. Ela tem o hormônio do crescimento e ela estimula
a criança a se desenvolver até chegar à idade adulta. Depois, para a ciência, ela fica num estado latente e depois ela entra na velhice, ela também participa do processo de degeneração para a finalização da vida. Então, ela está mais ativa na infância e na velhice. E como ela tem a ver com a pureza, nesses dois momentos da vida, os seres humanos são mais puros. Então, vejo como calha, né, a energia do avô e do neto. São fases em que essa glândula ela expande o seu potencial com maior influência no corpo. É a glândula do amor, né? É a essência do amor, o chakra que se relaciona ao amor, ao equilíbrio do amor, nem tanto ao apego, nem tanto à indiferença. É aquele sentimento que nós estamos aprendendo a gerenciar dentro de nós e a organizar no mundo físico, o qual habitamos. Então, podemos dizer que é a glândula do ar, porque se liga também aos pulmões que estão aí ao lado e que vão fazer as trocas com o meio ambiente. Ao enchermos os pulmões de ar, nós estamos buscando as partículas da própria atmosfera, trazendo para dentro do nosso corpo. E junto com essas partículas, a respiração é o segredo da paz interna. Aquele que tem o domínio da respiração, ele consegue entrar num estado de paz profunda, diferenciado dos outros. Então, há exercícios de meditação na yoga, há exercícios de meditação quando a pessoa tem síndrome do pânico, para não apresentar, né, essa síndrome, para se harmonizar consigo mesmo, olhando para dentro de si. É assim, um ponto no coração é nessa conexão por meio do chakra cardíaco, Anahata. E a cor dele é verde, né? A sua forma é uma estrela de 6 pontas, unindo os 3 chakras mais básicos e os 3 superiores. Eu esqueci de falar do Muladhara, é um quadrado, né? Acho que eu falei. Svadhisthana é um círculo e Manipura é um triângulo. E aí, juntando esses 3 mais básicos e os 3 mais elevados, une no coração. O coração é o do meio, né? A Anahata é o do meio, é o chakra cardíaco, onde faz a união entre o que é do espírito e o que é do corpo. Então, até o 4º chakra está regendo todo o corpo físico, está regendo toda a estrutura fisiológica que nós temos para o aparato funcionar e a mente poder vir habitar o mundo físico, o espírito vir habitar o mundo físico. Interessantíssima essa proposta de estudo, porque tem a ver com o corpo, mas também tem a ver com a mente, com os sentimentos e com a profundidade que é o espírito. Regido pelo sentimento do amor, é o que expande a cura. Então, amor e cura vibram no 4º chakra. É o chakra do passe, é o chakra das irradiações, das imposições de mão, é o chakra do reiki, de todos os trabalhos feitos com essa doação de energia mais pura, mais purificada. Você pode manipular todos os outros chakras, pode doar energia por todos eles, mas pelo chakra cardíaco sai com esse potencial de amor, com esse potencial de acolhimento e de pacificação daqueles que estão ao redor. E é a propriedade por excelência que caminha para os braços. Então, imagina a energia no centro do peito, ligada ao coração, né, com uma conexão com a glândula timo, expandindo-se para os pulmões, preenchendo a caixa torácica, vibrando pelos ombros, pelos braços, pelas mãos, e aí exteriorizando-se em direção às pessoas que estão sendo curadas, pacificadas, harmonizadas. Então, a gente precisa das mãos? Não precisa, você pode fazer esse exercício sem as mãos, só projetando a partir do seu coração. Mas é mais importante para nós usarmos as mãos, porque estamos habituados a tudo que nós fazemos, incluirmos as mãos. Então, quando nós concretizamos impondo as mãos, a energia flui pelas mãos, pela ponta dos dedos, pela palma das mãos, onde tem outros chakras menores que também potencializam essas energias, potencializam essas luzes. Então, é o chakra que vai fazer esse meio termo entre o espiritual e o mundo físico.
Temos o quinto chakra em azul claro aqui, ligado diretamente à garganta, que é o Vishuddha, ou chakra laríngeo. É o chakra que se relaciona com a fala, com o pensamento, com as ideias criativas. É o chakra daquele que se harmoniza com a verdade. Então, quando a gente ouve falar sobre a verdade, né, que é aquela medida exata do que você pode falar para o outro, que não vai chocar e que não vai esconder ou faltar com a verdade, nessa medida entre o que pode ser dito e o que não pode ser dito, é a função do quinto chakra. Ele também está além dos 4 elementos, abaixo, né, a terra, água, fogo, ar. O quinto elemento seria o éter, a quinta essência. Então, ele é o chakra relacionado ao perispírito, por ser o quinto elemento, um éter, um tipo de éter que a Terra não conhece, ligado também à organização do corpo físico. A glândula é tireoide para tireoide, as 2 glândulas da garganta, ligadas ao potencial de fala. Nós podemos falar assim que nós começamos a organizar o nosso pensamento de forma coerente e nomear os objetos ao nosso redor, desenvolvemos a fala. Então, a fala é uma aquisição humana. Quando o homem começa a crescer na sua inteligência, juntar-se em grupos, a trabalhar, a criar instrumentos para o trabalho, a fala, então, vem concretizar essa estrutura do pensamento. Podemos orar por meio das palavras, elevando a Deus a nossa consciência. Podemos pedir a Deus, né, agradecer a Deus. Podemos meditar, manifestar. Há uma teoria da fala que resume isso, chamada atos da fala. Então, por exemplo, quando o padre batiza, a pessoa lhe diz, eu te batizo, e esse eu te batizo é um ato da fala, porque ele não está efetivamente fazendo nada, né? Ele está jogando água na cabeça da criança. Então, eu te batizo é jogar água na cabeça. É um ato da fala. Então, a gente pode, por meio da fala, manifestar no mundo o que nós queremos. E muitas pessoas, né, falam que roga praga, a pessoa amaldiçoou, falou mal. A palavra tem esse poder de adquirir uma conotação positiva. Podemos elevar uma pessoa, podemos enaltecê-la, né, dizer de suas qualidades e deixar fluir palavras doces a respeito de uma pessoa, ou não, podemos denegri-la, podemos humilhá-la. Então, a fala tem esse poder, e quando nós bem utilizamos os nossos pensamentos organizados pela fala, conseguimos concretizar no nosso mundo. Então, é importante você orar, né, manter-se em oração, meditar por meio da fala, sempre disposto a repetir palavras ou expressões afirmativas que tragam ao seu coração essa força vinda das palavras. Então, é um chakra muito lindo, na cor azul clara, brilhante. Sua forma é como uma meia-lua, assim, aquele desenho ali é um símbolo, uma representação. Ele é azul tão claro que ele às vezes vai para um prateado, assim, conexões com a lua. E é o primeiro ligado à mente, à criatividade e à força que é humana, a estrutura do homem encarnado num corpo físico. Até o quarto chakra, todas as estruturas, até mesmo dos sentimentos, são compartilhadas com os animais. Os animais, eles têm, né, todo um aparato biológico também, uma estrutura fisiológica, e tem sentimentos e tem rudimentos de pensamentos, mas de uma forma muito precária. Então, eles têm os chakras mais básicos, mais desenvolvidos para gerar no seu corpinho essa possibilidade da vida animal. Mas nós temos a fala, temos o pensamento, temos algo muito mais
elaborado, né? O pensamento é contínuo, o sentimento ele pode ser compreendido, evitado, expandido dentro de nós por meio dessa consciência humana que somos nós. Caminhando mais um pouco, temos o chakra frontal, ágina, também chamado ágina, terceiro olho, né? E que é um aglomerado também de chakras, formando no meio da testa aqui, o frontal, o terceiro olho, né? São pequenos outros chakras ao redor. É assim como o plexo solar, que eu falei, né? Que é com vórtice para o fígado, para o baço, ligado ao pâncreas. Então, ali também é um plexo, onde vários chakras se unem, que nós chamamos plexo solar, o Manipura. Esse da cor amarelo, meio laranja, assim, amarelado, com brilho dourado. E o frontal também é um plexo, onde as estruturas são ligadas à glândula pituitária, que é a glândula mestra do corpo. Abaixo da pineal, ela vai fazer essa distribuição, dando ordens, né, pela forma de falar, né, de estímulos neuroquímicos, de hormônios que ela segrega, que vão ao sangue e vão estimulando as outras células, né, vão estimulando os tecidos, os outros órgãos, vão estimulando todo o trabalho interno deflagrado por essa glândula. Então, aqui é a sede da vontade, é sua cor azul índigo, um azul bem forte, é o estímulo mental, da realização, daquilo que nós visualizamos e queremos alcançar, das nossas metas, objetivos de vida. É o chakra da coerência mental, da lucidez mental, é aquele que tem em si já essa proposta de se trabalhar, de se conhecer. Então, esses três últimos aqui, o Anahata, Vishuddha e Ajna, são os três potenciais da alma. O potencial do amor, o potencial da inteligência e a força da vontade. São os três chakras que vão nos dar essa conexão conosco mesmos e são ligados às partes mais profundas do nosso ser. É onde o perispírito atua mais intensamente, porque vai trazer estímulos do espírito para a mente, para o cérebro físico. Então, esses estímulos, para se casarem, né, para se complementarem, para se interpenetrarem, vão alcançar o sistema nervoso central e ali deflagrar para todo o corpo as ordens, né, primárias do que nós queremos e precisamos fazer. Então, são as ordens que vêm do espírito ao corpo, por meio dessa força da vontade, ligado ao campo dos pensamentos, às formas pensamentos, aquilo que nós criamos mentalmente. Então, quando nós podemos criar essas formas de forma proposital, ou podemos criar inconscientemente. Então, aquele que não sabe que pode criar formas ao seu redor, ele cria, e essas formas o atrapalham, ficam querendo roubar a sua energia. São também chamados elementais autogerados. A pessoa cria essas formas, alimenta essas formas, e elas passam a gravitar no campo mental. Então, são crenças limitadoras daquilo que a gente acredita que não pode realizar, instituídas desde a sua infância ou desde outra encarnação, que acabam aflorando nessa. Ideias que nós não levamos adiante e ficam ali se estruturando no campo mental. E também ligadas a emoções. Emoções reguladas, medos exagerados. E aí você começa, a partir desse sentimento do medo, a criar situações em que o medo possa se concretizar, e isso fica no seu campo mental.
né? Situações em que vou ser assaltado, ou vou morrer, ou vou ter uma doença, ou vou... Sabe, todas as coisas que você tem medo, você acaba criando imagens sobre isso, criando formas, e isso passa a habitar no seu campo mental. E é aí que a espiritualidade, né, se aproveita dessas imagens para roubar a energia, se aproxima, lê no seu campo mental o que tem ali, e acaba por utilizar para te fazer medo mais ainda, ou para roubar sua energia. Então, muito importante o chakra frontal para esse processo de criatividade. E, finalmente, o mais elevado aqui, né, o Sahasrara, que está no alto da cabeça, ligado à glândula pineal. Sua cor é lilás, ali, uma cor lindinha, um roxinho lindinho, sua forma é uma coroa. Aí eles chamam, né, os indianos lá, os hindus, e também, né, os orientais, de uma forma geral, os chineses e japoneses, chamam de lótus de 1000 pétalas. Então, como se fosse uma flor que se abre, uma flor tão bonita, que as suas pétalas vão se abrindo continuamente, como um chafariz de luz, projetando aí também da coroa, porque ele parece uma coroa de luz. Parece que o homem tem uma coroa de luz, e essa coroa ela não precisa ser na cor lilás, né? Ela pode ser branca, dourada, verde, a cor que a pessoa realmente vibra melhor nessa cor. E ela transborda por todo o campo áurico. E o alto da cabeça é o chakra da transcendência do ser, a conexão com o espírito, conexão direta com o espírito. Ali vai reger todo o histórico registrado no perispírito da sua perspectiva de trabalho reencarnatório. Então, ali está a chave, né, da saída do corpo também, o cordão de prata, são conexões do espírito e do corpo. Nós vamos ainda explicar sobre aura, sobre o cordão de prata, né, que são as particularidades, e o duplo etérico são as particularidades do perispírito. Os chakras são fantásticos, né? Vamos terminar de falar e não vamos encerrar tudo que os chakras são. A gente vê que o nosso livro traz essa correlação com essa perspectiva histórica, né? Ele chama de pontos de força. Ele vem explicar que essa energia ela estava nos Upanishads, nos Vedas, de 750 a 500 anos antes de Cristo. E é também base do taoísmo chinês, né? E do Lao Tse, o Lao Tzu, no século IV ou V antes de Cristo. E aí ele parte para um estudo dos chineses, dessa energia yin e yang que é estudada pelos mestres chineses que propõem a acupuntura. Ele fala que é o Neixing, que é a medicina antiga, e a parte Sou Yuan, que é a semiologia, estudo da cura, né? E a parte Lin Shu, que é o tratamento propriamente dito, nesses pontos, que são numerosos e coincidem com as terminações nervosas e cobrem todo o corpo, cerca de 750. Então, há verdadeiras vias expressas que passam pelo nosso corpo, carregando a energia vital, vinda dos chakras, vindas da conexão com o espírito, vindas do perispírito, que vão atuar diretamente no corpo. E quando acontece, né, a pessoa coloca a agulha, ela está ativando aquela corrente de energia, que é como um encanamento, aquele encanamento que entupiu em um lugar. Então, parece que está ali, tem um bloqueio. A água estava descendo, ali tem um vazamento e está saindo naquela parte. É preciso, então, colocar a agulha ali, onde tem a dor, onde tem a crise, onde tem o problema,
Porque a agulha, ela tem essa propriedade magnética. A agulha, você coloca ela em cima de uma rolha na água, ela vai virar para o polo magnético da Terra. Ela funciona ali como um atrator da energia, e colocando naquele ponto exato em que o fluxo da energia está interrompido, e vai passar por ali, né, naquele ponto exato, facilita a energia passar, porque vai dar uma energizada nesses nadis. Então, tem do coração, tem meridiano, né, pelo corpo todo, do fígado, e eles fazem todo um trabalho de correlacionar os órgãos com os elementos da natureza, com o fogo, a água, sabe? E sabem exatamente o que o corpo está precisando pelas características que a pessoa apresenta, se ela tem olheiras, se ela tem a unha quebradiça, se ela vai ao banheiro toda hora, né? Se ela perdeu, né? Perde cabelo. Então, essas características que são, às vezes, irrelevantes na medicina tradicional, para o médico chinês, ele tem aí diagnósticos a partir desses elementos. Então, ele vai perguntar, né, vai olhar a língua, vai olhar a mão, vai olhar o pulso, medir a frequência cardíaca, ver a pele se está seca. Então, são vários os elementos que eles fazem essa leitura. É muito diferente da medicina tradicional, que se pauta nos exames, né, e no conhecimento dos remédios que vão atuar no corpo. A medicina chinesa não usa esse remédio, usa um conhecimento milenar de 5.000 anos atrás, nesses pontos, e vai tratar o perispírito e não o corpo físico. A cura vem do espírito ao corpo, assim como os florais de Bach, que também tratam todo o campo emocional por meio dessa potencialização de elementos ligados ao perispírito. Os florais de Bach são essências retiradas das flores, descobertas pelo Dr. Bach, e essas essências têm a ver com o temperamento da pessoa, a forma como ela reage no mundo físico. E essas potencialidades são como bloqueios, são como cascas que nos prendem. E ao tomar os florais, o próprio perispírito, ele consegue passar mais luz para o corpo por meio dessa força, né, que é a abertura que os florais proporcionam. Então, aqui vamos só iniciar essa parte aqui do estudo dos centros vitais, e depois nós complementamos com mais alguma coisa. Ele cita aqui muitos cientistas, né, como eu falei, são vários cientistas que estão em pesquisa. O livro não é muito novo, né? Eu comprei acho que 2000, esse aqui é 2002. Então, ele tem uma pesquisa bem recente, mas não atualíssima, né? E os cientistas citados aqui são renomados, são algumas pesquisas que eles fazem além e fora da doutrina espírita. Então, ele dá ainda informações sobre acupuntura, quem quiser saber sobre meridianos, né, faça uma pesquisa sobre isso, é muito interessante. Fala novamente do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que também anota algumas pesquisas russas sobre esse trabalho, e cita o Hiroshi Motoyama, que é um autor de que eu gosto muito, do livro Teoria dos Chakras, que é esse daqui, Teoria dos Chakras, onde ele fala dos pontos de yoga, das posições do yoga, né, das asanas do yoga, como desbloqueio do perispírito, desbloqueio da energia vital. Então, por que você fazer aquelas posições, ficar treinando aquelas posições, e não só para o corpo físico, né? Hoje a gente faz como se fosse mais um exercício, mas o yoga não é mais um exercício. Ele é um exercício energético. É bom para o corpo? É bom, mas é também bom para o corpo espiritual e para a mente, que vai ficar focada
na posição que você tem que fazer, e enquanto você está ali concentrado, a energia flui, principalmente pela coluna, onde estão a maioria dos chakras. Então, eles vêm, né, da cabeça, né, a energia vem para a cabeça, para a coluna, e distribui-se para as extremidades do corpo. Há exercícios de não só de posições, mas também de flexibilidade do corpo, você fazer a posição, mas também você se alinhar com essa posição. E a base que o Hiroshi Motoyama traz no livro dele, como yoga, que a gente conhece como yoga, ele dá como sendo 8 disciplinas. Para eles, lá, o Hiroshi Motoyama, se não me falha a memória, é japonês. Ele traz como posturas do yoga, né? 8 disciplinas. A gente só faz uma, que são as asanas, e muito mal as meditações. As meditações do yoga também, às vezes, a gente faz, não é obrigado a fazer, porque o professor propõe. Mas, na verdade, foram codificadas por Patanjali e no século V, VI a.C. Então, qual é o ponto aí? Também com vistas na estruturação do corpo sutil, não do corpo físico. A gente só faz essa parte das asanas. Então, ele propõe como disciplinas, essas 8 disciplinas, ele fala a yama, seria a primeira, a abstinência do comportamento pecaminoso. Então, a pessoa ia ficando alguns anos treinando essa retidão de comportamento para poder praticar as asanas depois. Aí do yama já não mais se desvirtua para o comportamento ilícito, pecaminoso, né? Ou seja, como você usa a palavra aqui, contrário à lei de Deus, né? Vamos dizer assim. Aí ele pode passar para o niyama. O niyama é a conduta virtuosa, então ele deixa de lado aqueles hábitos menos dignos e passa a adquirir outros hábitos mais dignos, mais retidão de caráter, modulando aí o caráter da pessoa. Aí sim ele pode passar para os asanas, que são as posturas físicas, né? E depois de estar já tentando se alinhar moralmente. Dos asanas, ele pode fazer os pranayamas, que são os controles da respiração, né? Aquelas respirações bem ritmadas, forçadas mesmo, né? Você se propõe a respirar e diretamente ligadas também aos chakras, porque é do cardíaco, laríngeo, né? Onde você mantém sua atenção ali. Então, é o 4, pranayama. A pratyahara, que é a remoção dos sentidos, onde você vai ficar, né, treinando não se impressionar pelos sentidos, mas sim pela sua intuição profunda. Dharana, que é a concentração num elemento só, numa imagem, num objeto que esteja ao seu redor. Fecha os olhos, tenta descrever esse objeto com todos os detalhes. É um treino de concentração. Dharana. E dhyana, que é a meditação propriamente dito, o estado de concentração extrema, onde você alcança a alteração da consciência. E o último, que é o estado de Buda, né, que ele alcançou, o samadhi, onde acontece a união do sujeito e do objeto, aquele que se integra ao todo, né, aquele que se une, silencia e compreende as verdades do próprio universo. Então, é primeiro um treinamento moral, com o yama e niyama, purificação e harmonização da mente. Um treinamento físico, asanas e pranayama, para regularização da energia vital e circulação sanguínea. A energia vital vinda dos chakras e do perispírito. Controle das funções musculares e nervosas. Um treinamento mental, pratyahara e dharana, que é irromper a carapaça do ego através da interiorização e do controle da consciência. Um treinamento espiritual, que é o dhyana, a realização da superconsciência e contato com seres espirituais,
Então, é o momento em que ele pode realizar isso, depois que já se preparou bastante. E o último, que é o Samadhi, que é a integridade com o divino, o mais elevado estágio de desenvolvimento espiritual. Todos alcançam esse Samadhi? Não. Alguns alcançam alguns momentos e depois param. Então, esse é o objetivo principal desse treino, é se conscientizar do corpo sutil que nos cerca e desse desenvolvimento e dessa função que esse corpo tem ao nos orientar, nos sustentar e a utilidade disso para o nosso desenvolvimento. Então, espero que vocês estejam gostando, né? Estejam acompanhando. Voltando aqui ao nosso livro, vou dizer o que o Hiroshi Motoyama diz sobre... Ele é japonês mesmo, pesquisador e médico japonês. Ele diz que, baseando-se nas hipóteses de cada chakra se relaciona intimamente com um determinado plexo nervoso e seu respectivo órgão interno. Então, ele nos propõe que o chakra está ligado na sua raizinha, né, lá dentro do corpo físico, com uma glândula, com um plexo nervoso ou com um órgão vital, como na estrutura da medicina chinesa, que liga cada órgão a um elemento. Então, o coração é do fogo, o fígado é da madeira, os rins da água, se não me falha a memória. Então, uns têm maior, né, interatividade com outros e combatem os outros. Então, tem uma roda, assim, na medicina chinesa. É bem interessante também, já estudei algumas coisas, mas é muito complexo, é algo para se fazer um curso, né, mais objetivo e com a sua prática também mais objetiva para esse trabalho. Então, ele descobriu isso, o Hiroshi Motoyama, que o chakra tem a ver com plexos nervosos e com órgãos ou glândulas do corpo. Aqui mais para diante tem outro trechinho que ele fala, né? Procurando descobrir a energia produzida pelos chakras, lançada pelo corpo, desenhou um aparelho que denominou o instrumento do chakra. Então, ele desenhou isso, o qual, ao contrário do eletroencefalógrafo e dos instrumentos de eletrofisiologia, conforme explica, detecta minúsculas variações elétricas, magnéticas e ópticas de um paciente, sendo os sinais ópticos e elétricos por ele emitidos ampliados e analisados por um processador, um analisador de aspectos de força e outros equipamentos semelhantes localizados no exterior do recipiente, sendo então registrados simultaneamente registrados numa fita aqui, gravadora, juntamente com variáveis convencionais como a respiração, o eletrocardiograma e outros exames aqui. Então, ele criou esse instrumento do chakra para medir os chakras. E aí, com os resultados positivos desse experimento dele, é que ele publica, né, essas constatações, como médico que é. Essa constatação de que há realmente algo além do corpo físico que sustenta, que orienta, que rege o corpo físico. Então, são os focos de luz, os vórtices de luz, projetados além do nosso corpo, dentro e fora do nosso corpo, que se relacionam intimamente com toda a fisiologia, regulando os processos internos e recebendo do espírito esse impulso. Então, se você está gostando do nosso estudo, deixe aí embaixo seu comentário, deixe seu like, deixe a sua participação, comente, compartilhe também com os amigos, aproveite para visitar o canal, estudar os outros capítulos, né, que nós estamos vendo aqui do livro. Aproveite para fazer as meditações, tem muita coisa aí no canal, tem outras palestras também, seja muito bem-vindo. Vamos encerrando, então, o nosso estudo de hoje.
Espero que esteja sendo claro para vocês. Esse assunto dos chakras gera muita dúvida, então, se tiverem dúvidas, por favor, coloquem aí para nós podermos seguir fazendo quem sabe, um dia só de dúvidas, né? Fazendo um dia para responder essas dúvidas e para interagirmos numa aula que não será gravada, né? A gente faz um outro instrumento, aqui numa outra plataforma, e pode interagir melhor, se vocês quiserem. Então, deixa aí o que vocês acham. E escrevam sobre os assuntos, né, dos chakras, do corpo sutil, do perispírito, das partes que eu mencionei, que nós vamos nos aprofundar mais para frente. Deixa aí registrado o seu apoio ao canal. E muito obrigada por sua atenção, sua participação. Até a próxima semana. Um abraço.